Então, pessoal, como eu tinha prometido a vocês, então a gente vai preparar uma aula de revisão, contemplando os pontos fundamentais para que vocês tenham condições de fazer uma boa avaliação. Primeira observação a ser feita. Na cinemática, a palavra fundamental para analisar a condição de um objeto é o nosso referencial. Todas as vezes que um ser qualquer que seja, em relação a um dado referencial por ele adotado, se percebermos que não ocorre nem distanciamento entre o objeto e o ponto de referência, e muito menos uma aproximação, isso é um indicativo, então, que para este referencial, o objeto em questão, ele encontra-se em estado de repouso, mesmo podendo ele ter velocidade diferente de zero. A condição para que o repouso aconteça é que você vai observar o referencial e analisar se ocorre uma aproximação deste referencial, se ocorre um distanciamento. Caso isso aconteça, nós classificamos isso como movimento. Caso o objeto e o referencial, mesmo ambos tendo velocidade, com o passar do tempo, nota-se que não ocorre nem uma aproximação destes, muito menos um afastamento, a condição para este estado é de repouso, mesmo eles possuindo velocidade diferente de zero. Então, ter movimento não basta ter velocidade. Para eu ter movimento, isso depende em relação a que eu estou analisando este comportamento, e uma vez feito isso, se notarmos que ocorrerá aproximação ou distanciamento, a condição será de movimento. Mas caso eu observe que o referencial e o objeto em questão permanecem eles separados por uma mesma distância, embora o tempo esteja passando, a condição disso é de repouso, mesmo que eles tenham velocidade diferente de zero. Então, a condição de repouso depende do referencial, assim como a condição de movimento também. Quando definido como sendo estado de movimento, aí vocês vão fazer o que para nós? Em movimento, eu posso ter velocidade constante. Isso faz de mim um movimento retilíneo uniforme, onde a expressão numérica será definida por Deus vê tudo. Por outro lado, se nós tivermos uma aceleração diferente de zero, significa que ela coloca a nossa velocidade em termos de alterações. Então, tendo aceleração, nós temos variações de velocidade. E possuindo variações de velocidade, isso faz dele um movimento variável. E no movimento variável, nós usamos Deus vê tudo com a expressão Vm, que quer dizer para nós velocidade média. Analise a seguinte situação, então, dentro deste cenário. Já que nós temos que os seres estão em movimento, imagine se nós tivéssemos dois veículos, um saindo da posição A, outro saindo da posição B, distantes um do outro, 200 metros, e eles, nesta condição, neste estado, vão gastar o equivalente a 10 segundos para se encontrarem em um determinado ponto desta trajetória. Sabendo que a velocidade deste indivíduo é 20 metros por segundo, qual a velocidade que o objeto B de bola precisa desenvolver para que, de fato, em 10 segundos, eles possam se encontrar? Então, o que a gente vai analisar? Deixa eu só mudar essa velocidade aqui para dar certo para nós. Você vai vir aqui falar assim, ó, Deus vê tudo, porque eu não tenho a presença da aceleração. Eles estão separados por uma distância de 200 metros e eles necessitam de 10 segundos para que eles possam se encontrar. E este encontro depende da respectiva velocidade que cada um deles está desenvolvendo ao longo de sua trajetória. Se nós cortássemos isso aqui,
você teria uma velocidade de valor 20 metros por segundo. Pessoal, esta velocidade de valor 20 não é a velocidade do B e nem a do A. Como os dois estão indo um de encontro ao outro, significa que esse V de velocidade é a soma do objeto A mais o objeto B. Juntos, os dois estão com o intuito de um ir de encontro ao outro. Então, se o objeto A tem velocidade 12, a soma dos dois é 20. Então, a velocidade do objeto B seria de 8 metros por segundo. Quando dois objetos vão um de encontro ao outro, nós definimos como velocidade a soma da velocidade dos dois, porque eles estão indo se encontrar. Estão indo um de encontro ao outro. Quando isso acontece, a gente soma as duas velocidades destes e é esta soma de velocidade que determinará que o encontro entre eles acontecerá após passado 10 segundos. Nos separamos por 200 metros. Irmos um de encontro ao outro, o intuito é o quê? Fazer com que não exista mais distância entre nós e que possamos desta forma nos encontrar num determinado ponto de nossa trajetória. E aí, nestas condições, você vai falar para mim que a velocidade do conjunto A e B seria 20 metros por segundo. Logo, se A tem 12, a soma dos dois é 20, isso quer dizer que o objeto B de bola terá velocidade de apenas 8 metros por segundo. Por outro lado, se nós tivéssemos uma questão semelhante a esta, em que aqui eu tivesse o objeto VA, aqui eu tivesse VB, sua velocidade 12 metros por segundo, sua velocidade 8 metros por segundo. O objeto B de bola encontra-se atrasado em relação, o objeto A encontra-se atrasado em relação ao objeto B 50 metros. Após quanto tempo de movimento o objeto A de fato e concreto conseguirá alcançar o objeto B? Aí você vem aqui, Deus vê tudo, e fala o seguinte para mim: qual é a diferença de distância que existe entre nós? 50. Então eu preciso percorrer 50 metros a mais do que esse indivíduo aqui para que eu possa de fato alcançá-lo. E aí, a velocidade agora, a gente coloca da seguinte forma: A consegue alcançar B por quê? Porque A é mais rápido do que ele. E quanto mais rápido eu sou em relação ao B de bola, é 4. E é graças a esta diferença de velocidade que permitirá que depois de um dado intervalo de tempo, de fato e concreto, eu consiga alcançá-lo. E aí, o tempo seria 50 sobre 4, o que seria 12,5 segundos, o tempo necessário para que o nosso objeto A, de fato, consiga, ao longo da trajetória descrita, alcançar o nosso objeto B. Ok? Aí, meninos, quando você falar de um movimento em que a aceleração se faz presente, como por exemplo, imagine a seguinte situação: um objeto qualquer encontra-se em movimento com velocidade de 4 metros por segundo. Ele mantém essa velocidade durante 20 segundos de tempo. Após passar esses 20 segundos, foi imprimido a ele uma aceleração constante de valor 3 metros por segundo ao quadrado durante mais 10 segundos. Ao término disso, qual será a velocidade do objeto e qual será a distância por ele percorrida ao longo da trajetória? Então você tem aqui, na primeira etapa do seu movimento, você teve um movimento retilíneo uniforme em que a velocidade dele se manteve constante durante esse dado intervalo de tempo. Logo, isso quer dizer que neste intervalo de 20 segundos,
Com esta velocidade de valor 4, você já terá percorrido 80 metros. Ao chegar nesse dado instante aqui, foi imprimido a ele uma aceleração. E ao fazer isso, esta aceleração provocou o quê? O que a aceleração faz? Mudanças de velocidade. Sua velocidade era 4 e ela vai aumentar na razão 3 a cada segundo. Então ela era 4, vai aumentar 3 metros por segundo durante 10 segundos, ela vai se tornar igual a 34. Para você calcular a distância percorrida nesta etapa final da sua trajetória, a gente usa Deus vê tudo, porém, no lugar do V, nós colocamos Vm, que quer dizer velocidade média. Você vem aqui então onde começa e vem aqui onde termina o ciclo, soma-se as duas velocidades e divide por 2. Eu teria 38 dividido por 2, 19 metros por segundo como sendo a minha velocidade média. E esta velocidade média durante 10 segundos faz com que eu consiga percorrer uma distância de 190 metros. O que faz então com que ao longo da trajetória, em 2 trechos distintos, um uniforme e outro variável, eu tenha percorrido um total de 270 metros. Então, eu aconselho a você ir fazendo gradativamente. Observe que o seu movimento se dividiu em 2 etapas. A primeira delas foi classificada como sendo movimento retilíneo uniforme por não ter presença de aceleração. Então, Deus vê tudo, resolve o nosso problema. A etapa seguinte, você teve aqui uma aceleração, mudando constantemente o valor da sua velocidade durante um certo intervalo de tempo. O valor da aceleração indica para você o tamanho da mudança que a velocidade sofre a cada segundo. Se eu tenho uma aceleração 3 metros por segundo ao quadrado, isso quer dizer que a minha velocidade vai aumentar de 3 em 3 durante o tempo em que a aceleração persistir. Então você teve uma aceleração durante 10 segundos com intensidade 3. Então quer dizer que vai aumentando de 3 em 3 durante um tempo igual a 10. Por isso 30, para quem já tinha 4 de velocidade, chegou a marcar agora 34. E aí, para que você possa então analisar qual é a distância neste segmento, você vai fazer o quê? Para calcular a distância, nisso aqui, lembre-se que velocidade aqui agora não é nem inicial, muito menos final. Sua velocidade agora é uma média. E a média você soma o que você tinha no início com o que você tem no final e divide isso ao meio. Então, por isso, 19 foi a sua velocidade média. Durante um tempo equivalente a 10 segundos, você terá percorrido 190 metros. Então, a parte de cinemática, se atentem à ideia. Repouso e movimento. Primeiro, só posso classificar o meu estado a partir do momento em que eu adotar um ponto qualquer como referência. Feito isso, pessoal, adotei o referencial, beleza. Aí eu vou perceber agora se ocorre mudança no distanciamento entre o objeto e o referencial. Se houver mudança, movimento. Se não, repouso. Se houver movimento, aí eu vou ter o cuidado de observar se o movimento em questão ele apresenta aceleração ou não. Se não tiver aceleração, é velocidade média. Se eu tiver 2 objetos indo um de encontro ao outro, a soma de suas velocidades fará com que depois de um dado intervalo de tempo não exista mais distância entre eles. Se os 2 objetos estiverem movimentando na mesma direção e sentido, ou seja, um indo atrás do outro, só iremos alcançá-lo se imprimirmos uma velocidade superior à dele. E aí, nesta circunstância, a diferença de velocidade entre eles é que vai determinar quanto tempo é necessário para que o encontro aconteça.
Isso é movimento retilíneo uniforme, onde não há aceleração envolvida no processo. Por outro lado, se eu perceber que existe uma aceleração aplicada a ele, por menor que seja, esta aceleração é uma grandeza responsável por provocar ao longo do tempo mudanças de velocidade. E de acordo com o valor da aceleração, isso indica para nós qual é o tamanho da mudança que a velocidade tem a cada segundo. Feito isso, você vai ter o cuidado de observar como começa o movimento e como ele termina. Começamos com velocidade 4, aumentou 30 metros por segundo nos 4 que eu já tinha, chegamos a 34. E aí, como essa velocidade foi crescendo gradativamente, a medida da distância é feita em cima de uma velocidade média. E a média de velocidade você soma como começa, como termina e divide por 2. E aí você terá definido qual é a velocidade média desenvolvida ao longo da trajetória. Então, a base da cinemática para resolver todos os seus problemas se resume a isso. E a segunda parte da sua avaliação, ela é a parte óptica conceitual. Por exemplo, se eu usar a expressão ano-luz, o que significa um ano-luz? Um ano-luz corresponde à medida da distância. Então, o ano-luz quer dizer que a luz viajou durante um ano até chegar onde eu estou. Distância, Deus vê tudo. A base é isso, tá? Outra coisa, se eu tiver um obstáculo aqui e a luz projeta-se, ela não contorna obstáculos porque ela não faz curvas. Por não fazer curvas significa que a luz chegou aqui e ficou. Não tem luz aqui desse lado. Se não tem luz, ausência de luz, nós chamamos de sombra. E é por esse motivo que a Lua, quando fica à frente do Sol, ela impede a luz de chegar até a Terra, estando ela entre o Sol e a Terra, provocando o eclipse do Sol, no que chamamos de fase de Lua Nova, consequência da propagação retilínea que os raios luminosos têm. Por outro lado, determinada época, um alinhamento perfeito entre o Sol, Terra e Lua posteriormente, fase cheia, a Lua ficará numa posição em que a Terra será um obstáculo que impedirá a luz de chegar até a Lua e com isso ela não se torna um corpo iluminado e nós falamos então que temos o eclipse lunar. Lembrando que a luz pode ser monocromática ou policromática. Uma luz mono significa que na emissão dela só existe uma única frequência, uma cor só. Lembrando que o objeto reflete aquilo que ele tem. Quando nós estamos expostos a uma fonte policromática, poli quer dizer mistura, combinação das 7 cores primárias responsável pelo espectro visível das pessoas, que fica entre o vermelho e o violeta. Nesta circunstância, quando a luz branca atinge uma determinada superfície, aquilo que for predominante nele será refletido de volta, e aquilo que não for será integralmente absorvido por ele. Logo, significa que se nós pegarmos um objeto que foi fabricado para ter na sua composição a frequência compatível com a cor amarela, se ela receber luz branca, a luz branca, pessoal, tem 7 cores compostas na sua formação e uma delas é o amarelo. Isso quer dizer que este material absorve 6 cores e reflete apenas o amarelo. E nós enxergamos não é a luz que chega nele, mas a luz que é emitida por ele. Então, uma vez iluminada por uma fonte de luz branca, por uma fonte primária, que é o objeto que tem luz própria, esse objeto aqui tornou-se também uma fonte iluminada, um corpo secundário, que não tem luz própria, apenas refletindo aquilo que recebeu. E o fruto de sua reflexão é o que chega nos teus olhos, o que te dá a ideia das cores do objeto que diante de você está. Agora, se eu pegasse uma luz
vermelha e projetasse ela sobre este material, o vermelho não faz parte da composição deste ser. Ele foi fabricado aqui. Então, o que ele vai fazer? A luz tem uma cor só. Então, ele absorve esta única cor. E o que sobra para ele refletir da luz que ele recebeu? Nada. Porque ele só recebeu vermelho e isso não é predominante dele. Ele não possui isso. Então, o que acontece? Ele não reflete. Ele absorve. E aos olhos de um observador, esse objeto será preto. Então, a cor de um objeto está associado ao tipo de luz que ele está submetido, para que desta forma ele possa ou não refletir a luz recebida. E nós enxergamos, não é a luz que chega no objeto, mas a luz que é refletida por ele. Então, os princípios básicos da óptica geométrica são, primeiro, todo corpo que tem luz própria é uma fonte de luz dita primária, ele tem luz própria dele. Todo corpo que não tem luz própria, mas que passa a ser visível aos teus olhos, é uma fonte secundária. É um corpo iluminado por uma fonte qualquer, tornando ele um corpo iluminado, e desta forma, parte da luz recebida ele consegue refletir. Segundo, nós temos fontes de luz que pode ser primária ou secundária, foi o que nós vimos, e temos também as fontes de luz que podem ser monocromática e policromática. Mono, uma só cor. Poli, combinação de cores. O espectro visível entre violeta e vermelho, o que dá a visão das pessoas. E dentro dos três princípios a luz é sempre em linha reta, por isso ela forma sombra. Segundo, eu olho para um espelho e vejo os meus lados invertidos, por causa da reversibilidade, que é a inversão. Por isso a palavra ambulância é escrita ao contrário, para que olhando no espelho retrovisor eu possa vê-la adequadamente. E terceiro e último, a luz é independente. Mesmo que dois raios de luz se cruzem, eles possuem tamanhos e frequências distintas. Por isso um raio não consegue neutralizar o outro. Então, meninos, fica aí essas dicas. A base da sua avaliação é essa. Bons estudos. Sucesso na avaliação. Qualquer dúvida, entre em contato que eu estou à disposição. Valeu e obrigado.